Muito obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer estar fazendo parte do Evangelho dessa noite. Meu nome é Alexandra, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Redentor. Que a paz de Jesus se estenda a todos nós. E nessa noite, nós vamos conversar um pouco a respeito dos falsos profetas. Cristo deixou esse ensinamento tão latente quando esteve na terra entre nós, que todos os evangelistas tocaram nesta lição. Haverá falsos cristos e haverá falsos profetas. Na época de Jesus, no templo onde eram realizadas as cerimônias religiosas, não se concentrava apenas as coisas do sacerdócio, a religião, a paz que a religião traz para o coração de todas as pessoas. Naquela época, os fariseus, os escribas, os saduceus concentravam também poder político, poder econômico, tudo isso misturado à religiosidade. Havia, portanto, naquela sociedade uma distinção. E as pessoas que eram as mais necessitadas, mas que não tinham acesso aos serviços religiosos devido à ganância desses sujeitos que deveriam, na verdade, levar conforto e paz para esses corações necessitados, eles, ao invés de ampararem essas pessoas, eles as excluíam. Nos dias de hoje, meus amigos, os fatos se dão de uma maneira semelhante, em que pese todo o ensinamento de Jesus aqui para nós, acessível, reforçada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por Kardec ao nosso conhecimento, e todos os demais livros da doutrina espírita, que vão esmiuçar uma religiosidade verdadeira, um encontro genuíno do nosso coração com o amor de Deus, ainda se verifica muitas coisas erradas, muita iniquidade, muita tristeza em lugares onde deveria existir paz, conforto e espiritualidade. Da mesma maneira que naquela época a religiosidade se misturava com assuntos da terra, que não são afetos aos espíritos elevados, estamos vendo se repetir nessa nossa era. Não me surpreenderia se a espiritualidade nos revelasse que muitos do que hoje ocupam cargos importantes, não só em termos religiosos, como grandes igrejas, grandes responsabilidades afetas ao serviço de amparo espiritual, fossem pessoas que outrora estiveram ocupando aqueles cargos da época do templo de Jesus. Enfim, meus irmãos, se naquela época havia iniquidade e hoje a gente pode perceber que existe também, havia no povo sofrido, nos corações desesperançados, a necessidade, a sede de paz, de amor,
o acalanto, o bálsamo, para que as dores dos infortúnios fossem abrandadas. E assim aquele sujeito pudesse existir no mundo. Meus irmãos, quantas vezes nós percebemos que passamos por cima de pessoas que não estão visíveis na nossa sociedade? Quantas vezes nós passamos por cima de pessoas que são preteridas? Essas são as pessoas que precisam do apoio dos grandes líderes, e não só deles, do nosso também. A pergunta é, será que essas pessoas têm acesso? E será que esse acesso é um acesso bom, um acesso satisfatório? Bom, meus irmãos, em tempos de grandes transformações, em tempos de crises, há muita necessidade do serviço espiritual. E os dias de hoje não são diferentes dos dias de Jesus. Muitos irmãos estão enganados, acabam que se atrapalhando na hora de ouvir uma ou outra versão que geralmente não diz respeito às coisas da religião, às coisas do amor, mas usa-se a religião, o amor para obtenção de bens materiais que não são atinentes às questões do espírito. Assim, meus irmãos, hoje eu convido vocês a refletirem sobre os falsos profetas. E esses falsos profetas não encontram-se apenas encarnados. Não são somente aqueles que são fáceis de identificar. Esses encarnados são os que a gente tem acesso e que é possível, no momento de equilíbrio, conseguir enxergar com maior facilidade. Porém, eles não são os únicos e não se resumem aos encarnados. Também há aqueles que estão desencarnados e que atrapalham a nossa intuição, o nosso sentimento e o nosso conhecimento. Mas Jesus, providencial como foi, deixou para nós parâmetros para que nós pudéssemos enxergar num sujeito que fala em nome dele, mas que não está com ele. Jesus ensina que uma árvore, que se reconhece uma árvore pelos seus frutos, ou seja, uma boa árvore sempre vai dar bons frutos, e uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Logo, o maior identificador de um bom profeta, de um profeta realmente compromissado com o amparo espiritual, está nas suas obras. Essas obras devem se refletir não no crescimento espiritual, não no crescimento material, mas no crescimento espiritual. E nesse sentido, é o sujeito que prega para quem tem fome, mas que também mata a fome.
sem esperar nada em troca, a não ser a paz de espírito alcançada pelo irmão. É também aquele sujeito que, quando faz a sua caridade, não vê ninguém, não vê nenhuma pessoa, uma diferença, ou um problema, ou pecado, ou a coisa ruim que aquele irmão, por um acaso, possa ter realizado. Ele entende que somos todos uma grande família em Cristo. E como família em Cristo, devemos amar-nos uns aos outros. E então, ele ampara esse sujeito, estende a mão. E muitas vezes é a única esperança daquele desafortunado, que muitas vezes, pelos seus atos impensados, não tem o perdão, não tem um amor, não tem nada além da solidão, não tem ninguém. Mas agora, pela palavra de um bom discípulo de Jesus, tem um pouco mais de paz. Além dos frutos da árvore, nós temos que também observar que se reconhece o bom profeta quando ele, ao invés de separar, ele agrega. Ao invés de distinguir, ele faz com que os diferentes se reconheçam na sua humanidade. Quantas vezes muitas pessoas tratam umas às outras com preconceito, julgam que umas são mais merecedoras do amor de Deus do que outras. Deus não vê essa diferença. Deus ofereceu para cada um de nós a oportunidade de estarmos na Terra, fazendo as ações necessárias, os convívios necessários, para que nós possamos ter o nosso progresso espiritual. Então, se Deus não vê essas diferenças, porque somos todos criaturas, filhos dele, um sujeito que se diz discípulo, alguém que se diz conhecedor da palavra, não pode fazer esse tipo de diferença. Da mesma forma, a separação, a exclusão, a intriga é inerente daquele que é falso profeta. E nos dias de hoje é uma marca muito grande. E é aqui, nessa questão da intriga, nessa questão da diferença, que se enxerga, que se pode perceber muito a ação, tanto de falsos profetas encarnados, quanto de falsos profetas desencarnados. Irmãos, é preciso estar em oração. É preciso saber e deixar gravado na nossa alma os dois principais dizeres de Jesus, que faz com que seja o resumo de todo o seu ensinamento. Amar a Deus como amar a Deus mais do que todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Dessa maneira, a gente vê que, tendo esse preceito do amor ao próximo, não cabe divisão, não cabe ódio. E quantos daqueles que se dizem
sucessores de Jesus, quantos daqueles que se dizem detentores dos milagres estão aqui pregando o ódio ao invés do amor, pregando a raiva, trazendo não a alegria, não o perdão, não a natureza humana de cada sujeito, independente dos seus atos, não. Está trazendo e cultivando o ódio. Nós estamos passando por um momento de muita turbulência. A paz está cada vez mais fragilizada. Nós temos a chance de fazer com que o amor venha a vencer e a unir a todos nós. Porém, é preciso que o amor seja cultivado. Dessa forma, a gente não precisa pensar num amor de longe. A paz se cultiva nos pequenos detalhes. E são os pequenos detalhes que formam as grandes conquistas. Uma guerra acontece fora do nosso continente. Uma guerra, muitas outras acontecem em outros continentes. Mas também, no nosso meio, guerras acontecem. Quantas vezes, em razão da intriga, em razão dessa falta de caridade, desses que se dizem profetas, nós acabamos nos desentendemos com pessoas que nós amamos. Ou, no mínimo, com pessoas com que nós teríamos que ter uma boa convivência. Nessa noite, reconhecendo que nem todas as nossas ações são tomadas por um ódio inerente a nós, mas que pode ser que espíritos zombeteiros tenha confundido a nossa mente, e isso é muito provável de ter acontecido e de estar acontecendo e de vir a acontecer em razão dessa época de grande transformação. Em nome disso, eu faço aqui um convite. Por que não nós entrarmos em contato com aquela pessoa que, por um motivo que nem foi tão grande assim, não existe mais um carinho? Onde foi que se perdeu a falta de diálogo entre nós? Onde foi que se perdeu a falta de... Onde foi que se perdeu a empatia nas famílias que têm posicionamentos sobre coisas da terra diferentes? Será que o amor é menor do que isso? O meu convite é para que nós tenhamos coragem de abrir a porta para o perdão, coragem de ser o primeiro a falar com aquela pessoa que às vezes nos machucou, mas que, se a gente for ver, nem foi por algo direcionado para nós, mas que, se for ver, foi em razão dessa pessoa ter sido tão bombardeada por tantos falsos profetas, espalhados que estão pela terra, cujo acesso muitas vezes se dá através dos meios tecnológicos e que deveriam nos unir e nos agregar ainda mais, mas que, infelizmente, é usado
de forma a dar vazão a intrigas, dar vazão a desentendimentos, dar vazão a confusões. E, infelizmente, nós, por mais que sejamos unidos em Cristo, por mais que sejamos aguerridos na doutrina espírita, devido ao excesso, acabamos nos perdendo e deixando nos levar por um ódio que não é nosso e que muitas vezes nem habitou o nosso coração. Nessa semana, nesse mês, nesse semestre, nesse ano, é tempo de cultivar o amor. É tempo de ter o ouvido atento a coisas que dizem de separação, de exclusão. O coração fala, a boca fala aquilo do que o coração está cheio. A boca só transmite o que está dentro do coração. Portanto, meus irmãos, vamos cultivar o amor no nosso coração para que da nossa boca só saia coisas boas. E que hoje a gente possa lembrar daquele irmãozinho que está vindo na mente de cada um agora, a minha inclusive, para que a gente possa reatar os laços. É muito importante. Grandes transformações requerem grandes atitudes, e essas atitudes, elas se iniciam nessas pequenas coisas. A união é o maior temor dos nossos inimigos hoje. A união e o amor, o carinho entre irmãos, o carinho de amigos, de colegas, é a maior temor, é a maior força que a gente pode ter para lutar contra os nossos inimigos. E os nossos inimigos estão entorpecidos, e os nossos inimigos estão infelizes, porque muitas vezes eles também têm essa vontade, mas o orgulho impede que ele venha a dar vazão ao desejo de reatar os laços outrora partidos. Falso profeta é cheio de orgulho. Não basta pregar o ódio se dizendo um filho de Deus, um cristão. Não basta pregar a discórdia se dizendo filho de Deus, se dizendo representante de Cristo. O orgulho é inerente a esse sujeito. Vamos nos afastar desse sujeito trabalhando o nosso orgulho. O nosso orgulho, muitas vezes, é o que nos faz afogar na solidão. Todo mundo erra. Nós também erramos. Todos tropeçamos. Estamos aqui para evoluir. A Terra é uma escola com bons professores, com um professor que deixou os ensinamentos necessários para que nós fôssemos agregando passo-tempo. 2022 anos atrás, o que mudou? Muitas coisas. Mas os ensinamentos de Jesus nos trazem até esse mundo.
de uma forma como se fosse uma novidade. E muitas vezes, devido às situações, acaba sendo. Porque a gente não percebe as mudanças do mundo, mas o ensinamento é eterno. Nessa noite, meus amigos, além de reconhecer o orgulho, além de reconhecer as coisas ruins, vamos cultivar a caridade, vamos cultivar a fé e a perseverança, vamos dar vazão ao nosso amor. Amor não é para economizar. Amor é para doar aos montes, sem distinção. E é por isso que eu estou falando que se você for abrir a porta e se você receber um não dessa pessoa que você tem que reatar o seu laço de amor, insista, porque o amor está em você e o amor é forte e ele vai ceder. E quanto mais amor, e quanto mais caridade, e quanto mais humildade, mais longe dos engodos dos falsos profetas, a gente se mantém. Eles não suportam a luz, eles não suportam a alegria, eles não conseguem dominar corações que têm amor. Então, eles se afastam e aí fica mais fácil. Além do que, o amor é algo que contagia, irmãos. Pode ser que, nesse primeiro instante, reatar os laços faça com que haja uma certa frieza, mas é só aparente. O amor é irresistível. Não passa indiferente nunca. Então é necessário que a gente se fortaleça nele. É necessário ter a perseverança e não desistir. Tem que dar o tempo. Tem que ter o tempo do efeito. Cada um vai digerir o amor à sua maneira. Alguns levam mais tempo, alguns levam um pouco menos, mas estamos aqui, somos filhos de Deus, e cultivando o amor, e cultivando os ensinamentos de Cristo, vamos conseguir nos afastar dos falsos profetas, protegendo-nos e amando. Meus irmãos, muito obrigada por essa oportunidade e que a paz de Jesus se estenda a todos nós.